Olá, pessoal! Eu venho através dessa videoaula trazer a explicação das aulas que aconteceram no decorrer da semana passada, tá? Lembrando que nós tivemos duas aulas, embora falando sobre números racionais com uma abordagem bem diferente, tá? Então, o que acontece? Aquela videoaula do professor que tinha um canal chamado Matemática Rapidola, ela tem uma abordagem muito mais adequada para o oitavo e nono ano do que para a série de vocês, né? Embora eu não sei o que aconteceu, a Secretaria de Educação acabou utilizando a mesma aula para o sexto, para o sétimo e para o oitavo ano, tá? Então, talvez seja esse o motivo pelo qual vocês tiveram muitas dúvidas, né? Houve muitos questionamentos a respeito da didática do professor, que ele falava rápido demais, que ele explicava rápido demais. Então, eu trouxe aqui essa primeira parte da aula, uma explicação de tudo que ele falou, tá? Tendo como abordagem adequada para a série de vocês, tá? Que é o sétimo ano. Então, o tema da aula era fração e suas representações, tá? A fração nada mais é do que uma representação de um número racional, tá? E o conceito simples de fração é a seguinte: é a parte dividido pelo todo, ou seja, o denominador da fração é tudo que eu tenho. O numerador da fração é a parte que eu quero, né? A parte que está destacada. Então, eu coloquei um exemplo aqui, ó. No total, nessa figura, eu tenho 8 quadradinhos. Então, o meu todo equivale a 8. Qual é a parte destacada nessa fração? A parte destacada nessa fração é aquela que está pintada em vermelho, ou seja, 4. Qual é a fração que eu encontro? Eu encontro a fração 4 oitavos, tudo bem? Dentro dessas representações, ele trouxe 3 abordagens de fração, que é a razão, que é a porcentagem e que é a probabilidade, tá? Todos esses 3 temas na matemática, eles são representações de fração, tá? Por exemplo, a razão. Qual é o conceito de razão que eu devo lembrar de razão? Eu devo lembrar que razão é uma divisão, tá? E quando eu estou fazendo comparação entre alguma coisa, eu estou utilizando o conceito de razão. Então, lembra lá na videoaula o exemplo que os professores deram? É uma xícara de arroz para 2 xícaras de água. Então, eu estou comparando o quê? A quantidade de arroz com a quantidade de água que eu utilizo para fazer esse arroz, tá? Então, aqui, ó, 1/2 é uma razão. É a razão de uma xícara de arroz para 2 xícaras de água, tá? Outra representação da fração é a porcentagem. Porcentagem vem da palavra por cento, tá? Vocês se lembram que nós utilizamos no finalzinho do ano esse conceito de porcentagem? Como que eu posso representar, então, uma porcentagem? O que significa esse porcento? Significa que eu estou falando de uma fração com denominador 100. Então, olha lá. 5 centésimos. Como eu posso fazer a leitura dessa fração? 5%. Olha lá. 3 centésimos. Como é que eu posso fazer a leitura dessa fração? 3%, tá? Então, o porcento nada mais é do que uma fração onde os denominadores são sempre iguais a 100, tá certo? A outra abordagem que ele trouxe é a probabilidade. Probabilidade nada mais é do que as chances de algo acontecer, tá? Então, por exemplo, se eu tenho uma moeda ela tem 2 faces, ou é cara ou é coroa, né? Se eu jogar essa moeda para cima, quais são as chances de que essa moeda caia com a face cara virada para cima? Bom, vou montar a probabilidade, tá? O que é então essa probabilidade? Quais são as chances de que isso aconteça? As chances de que isso aconteça é dada pela seguinte fração: o que eu quero dividido pelo total de possibilidades, tá?
Aí vocês vão pensar, bom, o que eu quero? Eu quero a face cara. Quantas faces cara tem numa moeda? Uma. Qual é o total de possibilidades? O total de possibilidades são as faces da moeda, tá? Então, ó, na moeda eu tenho quantas faces? Ou é cara ou é coroa. Então, o meu total de possibilidades é 2. Então, eu tenho a probabilidade como a fração 1/2, tá? Essa fração 1/2, ela tem outras representações, que é o que a gente vai ver na aula seguinte.